Fala, fera, Prof. Aruan aqui, e nessa aula vamos resolver questões de função afim. Então vamos começar com essa questão aqui. Então vamos ver o enunciado aqui. Uma empresa possui um custo fixo mensal no valor de R$ 182 e um custo variável em média de R$ 8 por peça produzida. Quantas peças poderão ser produzidas em determinado mês se a empresa disponibilizar de R$ 4.838? Então aqui é uma função, uma questão de função afim, de função do primeiro grau. Então vamos ver aqui, ó, a lei de formação da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. A gente também pode, em vez do f de x, escrever y. Y é a mesma coisa que f de x. Então, y igual a x mais b. Nessa questão aí, vamos entender quem é o x e quem é o y. Então, veja aqui, ó, que o x representa a quantidade de peças. Então, é muito importante aqui a gente identificar quem representa o x e quem representa o y. Então, o x é a quantidade de peças e o y vai ser o valor financeiro aqui que a empresa disponibiliza, o custo da empresa, na verdade. Então, vamos colocar aqui, ó, que y é o custo. Pronto, então temos aqui uma função do primeiro grau de y em função de x, onde x são as peças e y é o custo. E temos também aqui os coeficientes. A gente tem ali o coeficiente A, que é o chamado coeficiente angular. Vou colocar aqui, ó. O A é o coeficiente angular, que é o número, que é o coeficiente que acompanha o x. E a gente tem aqui o B, que é o coeficiente linear, é o termo independente, que ele não acompanha a variável, ele fica aqui sozinho, então é o coeficiente linear. Vou colocar aqui, ó. Linear. Beleza, então a gente tem que descobrir aqui a lei de formação. Em outras palavras, a gente tem que descobrir aqui quem é o A e quem é o B, a partir do texto aqui da questão. Então veja que o A, ele é o coeficiente angular, ele também é chamado de taxa de variação, ele é um valor que varia, tá? Então a gente pode pensar aqui nessa palavrinha por, essa palavra por aqui é uma palavra-chave em função do primeiro grau. Então ele fala aqui, ó, que em média é R$ 8 por peça. Então a cada peça, a cada x, é gasto R$ 8. Então a gente já tira ali o coeficiente angular, que vai ser 8. E o coeficiente linear, que é o B, é a parte fixa. Ele falou bem claramente aqui que é 182. Então, a gente já tira aqui também o B. Então, o A é a parte variável. É a taxa de variação. É o quanto varia por X, por peça. Então, é 8. E B é o custo fixo, é o valor fixo, o coeficiente linear, que é 182. Pronto, tem o A e tem o B, a gente consegue obter a lei de formação. Então, vamos colocar aqui assim, ó, a lei de formação desta função, desta questão. Então, vai ser y igual ao A, que é 8, vezes x, mais o B, que é 182. Pronto, temos a lei de formação. Se tem a lei de formação, tem tudo. Então, agora é só substituição. Então, ele quer saber, ó, a quantidade de peças, o x, quando o y é esse valor aqui. Então, a gente vai substituir o 4.838 no lugar do y e achar o x. Beleza. Então, temos aqui uma equação do primeiro grau. Então, vamos colocar o 8x aqui, igual a 4.838 menos 182. Então, 8x vai ser igual a essa subtração aí,
4.656. Então, nosso x aqui vai ser 4.656 dividido por 8. Portanto, nosso x aí é 582. Então, essa aqui é a quantidade de peças quando a empresa disponibiliza esse valor aqui, esse custo aqui, que está aqui na letra D de dado. Então, pelas informações da questão, a gente acha o A e acha o B, acha a lei de formação e vê o que está pedindo. E aí, teve dúvida nessa aí? E questão da UNEB. Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Agora a gente vai ver essa parte de gráfico. Então, a representação gráfica da função afim, da função do primeiro grau no plano cartesiano, é uma reta. Então, vamos ver aqui, ó. Esboce o gráfico da função f de real em real, ou seja, o domínio são os números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais também, em que f de x igual a 2x mais 4. Então, aqui ele deu a lei de formação e ele quer que a gente esboce o gráfico. Então, a gente tem nossa função aqui, y igual a 2x mais 4. E a gente sabe aqui, ó, que a lei de formação padrão é y igual a x mais b. Então, aqui a gente tira muito facilmente o a e o b. O a é o coeficiente que acompanha o x, então é 2. E o b é o termo independente, o coeficiente linear ali que está sozinho, que é o 4. Beleza. O b, no gráfico, ele é exatamente a interseção com o eixo y. Então, aqui, ó, o b é onde a função corta o eixo y. Então, a gente vai colocar o nosso primeiro ponto aqui no 4. Nós precisamos de 2 pontos para definir uma reta. 2 pontos definem uma reta. Então, já sabe que a reta vai cortar aqui no 4, porque o b é 4. Quando ele dá o b, é muito fácil, a gente já marca aqui. Beleza, a gente precisa de outro ponto. Outro ponto que a gente vai obter é pela raiz. A raiz da função é onde a função afim corta o eixo y. Então, a gente precisa obter aqui a raiz dessa função. A gente obtém a raiz igualando a função a zero e achando o x. A gente vai colocar aqui, ó, 2x mais 4 igual a zero. 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2. Portanto, nosso x aqui, nossa raiz, é menos 2. Então, a raiz é onde a função corta o eixo y. Então, a gente já coloca nosso ponto aqui, ó, no menos 2. Pronto, 2 pontos definem a reta. Agora, a gente vem aqui e esboça essa reta ligando aqui os 2 pontos. Beleza. Lembra que ela é infinita aqui, ó, tanto para baixo quanto para cima. Então, essa aqui é a representação da função y igual a 2x mais 4. Perceba que é uma reta crescente, O A aqui que vai nos confirmar se está certo ou se está errado, porque quando o A é positivo, a reta é crescente, que é o caso dessa questão, então está tudo certo. Se o A for negativo, a reta vai ser, ó, decrescente. Decrescente. Pronto, beleza. Então aqui, ó, ele deu a lei de formação. Com o B aqui a gente acha quando corta o eixo Y. E com a raiz a gente acha onde corta o eixo X. Aí a gente traça a nossa reta. Você fez desse jeito? Sim, fiz desse jeito. Isso aí. Vamos ver mais uma aqui. Então, aqui, ó, obtém a lei de formação. Então, aqui nessa anterior, ele deu a lei de formação para a gente obter o gráfico. Aqui ele deu o gráfico para a gente obter a lei de formação. Então, vamos lá, aqui, ó. Lei de formação da função afim. Y igual a x mais b.
Lembrando que a função afim, também chamada de função do primeiro grau, também chamada de função polinomial do primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque o expoente do x é 1. Tem um 1zinho aqui, ó. Quando é segundo grau, o maior expoente do x é o ax ao quadrado, que a gente vai ver na próxima aula, que é ax ao quadrado mais bx vai ser. Aqui já é uma parábola. Beleza, então função do primeiro grau. Então a gente tem que obter essa lei de formação. Em outras palavras, a gente tem que achar o a e o b. Tem que achar o a e o b. O a e o b são os coeficientes, são os números. O y e o x são as variáveis, fica em forma de letra mesmo. Então vamos lá. Aqui ele não deu quem corta o eixo y. Se ele tivesse dado ali, a gente já acharia o b logo de cara. Mas como ele não deu, a gente tem que pegar pontos do gráfico e substituir. Existem outras formas de fazer também. A gente pode fazer também, por exemplo, achar o a pela fórmula do coeficiente angular. O coeficiente angular é a taxa de variação, é o ΔY sobre ΔX. Dá para fazer assim também. Só que eu gosto de abordar isso aqui quando a gente estiver vendo lá a geometria analítica. A gente vai rever reta lá e a gente vai usar mais o coeficiente angular. Aqui, na função do primeiro grau, a gente pode fazer por sistema, que é o que eu vou fazer aqui. Vou pegar os pontos e substituir ali. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A. A gente vai pegar as coordenadas do ponto, o x e o y. Então o x é a leitura aqui no eixo x, no eixo das abscissas, que é o menos 2. E o y é a leitura aqui nos eixos das ordenadas, no eixo y, que também é menos 2. Então a gente tem aqui, ó, o x e o y. Agora eu vou pegar o outro ponto aqui, o ponto B. O x é 3 e o y é 1. Aqui, ó, x e y, beleza. Agora a gente vai substituir na função. Então, vou pegar aqui, ó, pegar o ponto A primeiro, então faz a ordem, pode ser o A ou o B primeiro. Vou pegar o A primeiro, então aqui, ó, menos 2, aqui está o x, aqui está o y, e vamos substituir. Onde tem y, eu vou colocar menos 2, onde tem x, eu vou colocar menos 2 também. E vamos arrumar isso aqui. Vou jogar esse menos 2a para lá, então vai ficar dessa forma aqui, assim, 2a. Vou vir para lá, já troquei o sinal. Deixa eu ver como é que fica melhor. Vamos fazer devagarinho aqui, ó. Menos 2 igual menos 2a mais b. Aqui vai ficar menos 2a mais b igual a menos 2. Pronto, a gente tem uma equação aqui, ó. A gente tem uma equação e duas incógnitas. Não dá para resolver. A gente precisa do outro ponto para achar outra equação para resolver isso aí. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Lei de formação aqui, y igual a x mais b. Agora vamos inserir aqui, vamos substituir ponto B, que é 3 e 1. Aqui está o x, aqui está o y. Então, vamos lá, onde tem y eu vou substituir por 1, onde tem x eu vou substituir por 3. Vai ficar aqui. Eu vou arrumar essa equação, então vai ficar 3a mais b igual a 1. Pronto, agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. Vamos aqui resolver esse sistema. Vou colocar aqui, ó, menos 2a mais b igual a menos 2, 3a mais b igual a 1. A gente pode resolver por substituição, por adição, ou também por subtração logo de cara. A gente aprende lá no fundamental que existe substituição e adição, mas também existe subtração. Se precisar, a gente pode multiplicar também as equações. Então aqui vou resolver por subtração. Por quê? Porque aqui eu já corto b com b. Se fosse no fundamental, no ensino fundamental, a gente multiplicaria tudo por menos 1, resolveria por adição. A gente já pode subtrair as equações aqui. Então tem que ter cuidado com os sinais. Então aqui vai ficar, ó, menos 2 menos 3.
Isso aqui vai ficar menos 5A. Mais B com menos B corta, dá 0. E aqui vai ficar menos 2, menos 1, que é menos 3. Então, daqui, a gente vai tirar o A. Que vai ser igual a menos 3 dividido por menos 5. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar 3 quintos. E vamos deixar em forma de fração mesmo. Beleza. Agora vamos achar ali o B. A gente acha o B substituindo em qualquer uma das equações. Substituir nessa aqui. Então vai ficar aqui, ó. Menos 2, que multiplica o A ali, que é 3 quintos. Mais B, igual a menos 2. Então aqui vai ficar menos 6 sobre 5, mais B igual a menos 2. Então vai ficar B igual a menos 2 mais 6 quintos. Então aqui, ó, fazendo o MMC, que é 5. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que é como se fosse sobre 1. Então aqui vai ficar menos 10 mais 6. Vou colocar aqui assim. Então, nosso B aqui vai ser exatamente menos 4 quintos. Pronto, achamos aqui o B. Agora é só escrever a lei de formação. Então, aqui, ó, portanto, nossa lei de formação vai ficar y igual ao A ali, que é 3 quintos. A gente já confere aqui, o A é positivo, reta crescente, então está coerente. Multiplico o x aqui, menos 4 quintos. Dá para conferir o B também, está aqui abaixo da origem. Então, o B é negativo, então está coerente também. Então, essa aqui é a lei de formação dessa função. Tudo bem. E aí, fez assim também? Sim, mas assim, eu tinha esquecido da lei de formação do ar. Teria sido muito mais fácil. Não sei. Dá para fazer pela fórmula do coeficiente angular também. Isso. Aí eu abordo mais isso lá em geometria analítica. Você lembra que tem um ângulozinho aqui, né, que é o ângulo de inclinação. Aí, esse θ aqui, a tangente dele é o A. Então, o A aqui, o coeficiente angular, ele também é a tangente do ângulo de inclinação. Tem a fórmula ΔY sobre ΔX que dá para resolver também. Próxima vez eu vou tentar usar essa fórmula. Pode ser. A gente é um nerd mesmo, adora geometria analítica. Então, vamos lá, vamos ver isso aqui agora. Então, a gente tem um gráfico e ele quer a lei de formação. Então, vamos lá. A gente não tem o B logo de cara aqui, então a gente vai ter que pegar pontos. Vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui. Aqui, ó, o x é 1 e o y é 1. Então, o x aqui dá um y. Vou pegar esse ponto B aqui. Gosto sempre de pegar assim da esquerda para a direita. O A, depois o B. Então, aqui, ó, 7, que é o x. O y é 4. Bom, pegou os pontos, agora vamos substituir na lei de formação. Que é AX mais B. A gente podia resolver isso aqui pela fórmula, né, do coeficiente angular. Vamos fazer, senão vai ficar igual a outra questão lá. Vamos lá, existe também uma fórmula para o coeficiente angular, que é o ΔY sobre ΔX. A gente vai resolver aqui para achar o A pela fórmula. Então, se a gente abrir o ΔY aqui, vai ficar YB menos YA sobre XB menos XA. A gente
gente tem essa formulazinha aqui para achar o coeficiente angular, que também depende dos pontos. Então, vamos fazer aqui pela fórmula, ó. Vamos aqui pegar o A. É só pegar os pontos aqui, ó. Quem é o YB? Vamos colocar aqui, ó. YB, XB, XA, YA. Vai ser YB ali, que é 4, menos YA, que é 1, sobre XB, que é 7, menos XA, que é 1. Então, tem que ter atenção na ordem aqui para não errar. Então, vai ser o coeficiente angular aqui, vai ser 4 menos 1, que é 3, 7 menos 1, que é 6, dividir por 3 ali em cima e embaixo, então vai dar 1 meio. Está coerente aqui, ó. Vou deixar em forma de fração. Coeficiente angular positivo, ou seja, reta crescente. Lembrando que o coeficiente angular, ele também é a tangente do ângulo de inclinação. Ele é a tangente desse θ aqui, ó, desse ângulo de inclinação θ aqui. Então, a tangente desse ângulo é 1 meio. Beleza. Então, achamos aí o A. E para achar o B, vamos escrever a lei de formação até então, que vai ser 1 meio de x mais b. E agora vamos substituir algum ponto. Pode ser o A ou pode ser o B. Pego o mais fácil, que é o A aqui, que é 1. Então, vou substituir agora aqui o ponto A, que é 1 e 1, x e y, para achar o B. Então, vamos lá, que vai ser 1 igual 1 meio vezes 1 mais B. Aqui vai ficar 1 igual 1 meio mais B. Então, B vai ser igual a 1 menos 1 meio. Então, cálculo mental aqui, ó. 1 menos 1 meio, que é 0,5, é igual a 0,5, que é 1 meio. Então, 1 menos 1 meio é 1 meio. Vamos precisar fazer fração, soma de fração, subtração. Beleza, achou aqui o B, que é 1 meio. Pronto. Aí agora vamos escrever aí a lei de formação. F de x, ou y, é igual a 1 meio de x mais 1 meio. Vai ficar mais bonitinho aqui. Vou colocar aqui, ó, x sobre 2 mais 1 meio. Pronto. Achamos a lei de formação, que está aqui na letra D de dado. Agora ele poderia perguntar qualquer coisa. Se ele perguntasse qual y quando x é 12, substituir por 12 aqui achava o y. Então, dá para fazer qualquer pergunta aqui, tendo a lei de formação. A gente resolveu aqui pela fórmula do coeficiente angular. O A ele tem essa fórmula aqui. Dá para resolver assim, ou por sistema, que nem a gente fez na questão anterior. Deu para entender aí? Esse eu só fiz testando mesmo. Pode ser também. Pega os pontos aqui, testa as alternativas e vê qual dá igualdade aqui. Pode ser. Não tem número feio, geralmente quando cai essa questão de 10, Wesley, elas são só números. Qual é aquele número que foi os racionais? Só números racionais. Aí eu fiz de testar na mão. Hum, Saber quando deu certo. Mas nesse caso não. é isso aí. Beleza. Então essa aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então vamos ver essa aqui, ó. Aqui já é uma situação problema. Ele fala aqui, ó, o valor cobrado por um taxista está representado no gráfico abaixo pelo eixo Y. E o X representa a distância em quilômetros da corrida. Então, aqui, ó, o valor é o Y e o X é a distância em quilômetros. Representado aqui pela reta no gráfico. Se o gráfico é uma reta, o preço em reais de uma corrida de 11 quilômetros é de... Então, a gente precisa da lei de formação.
para achar o que ele está pedindo aí. Então vamos lá, a lei de formação da função afim, y é igual a x mais b. Aqui já está muito fácil, porque já tem o b logo de cara aqui. O b é onde a reta corta o eixo y. Então a gente já tem o b aqui, que é 3,5. Então já vamos escrever aqui, ó, y é igual a x mais 3,5. Agora vamos achar o A. Vamos pegar outro ponto ali, substituir. Esse ponto aqui, ó. Ponto A. Aqui o X é 2 e o Y é 4,1. Aqui está o X e aqui está o Y. Pronto, vamos substituir aqui na lei de formação parcial, né? Na lei de formação até então. Substituir aquele ponto ali para achar o A. Então a gente tem aqui, ó, 2, 4,1. Então o X aqui está o Y. E vamos substituir. 4,1 igual a vezes 2 mais 3,5. Então aqui vai ficar 2A igual a 4,1 menos 3,5. Então 2A aqui vai ser 0,6. A vai ser 0,6 dividido por 2. Então nosso A vai ser metade de 0,6, que é 0,3. Pronto, achou o A. A gente tem o A, tem o B aqui. E vamos montar a lei de formação aqui. Então, ó, portanto, vai ficar y igual a 0,3x mais 3,5. Pronto, tem a lei de formação, tem tudo. Agora vamos ver o que ele quer. Ele quer que o preço, né, que é o y, quando o x é 11. Então, vamos substituir. Y é igual a 0,3 vezes 11 mais 3,5. Então, nosso y aqui vai ser essa conta aí, 0,3 vezes 11, que dá 3,3 mais 3,5. O nosso y aqui vai ser igual a 6,8. R$ 6,80, que está aqui na letra C. A gente obteve a lei de formação e achou o valor que ele quer. Você acertou essa aí? Isso aí. Foi fácil que ele já deu o B. Se não desse o B, a gente pegava os 2 pontos. Pronto. Então a gente está resolvendo tudo por lei de formação. Agora vamos ver um jeito mais fácil de resolver questões de função afim. Essa aqui você resolveu por lei de formação também? Não, essa eu fiz por proporção. Isso, exatamente. Muita questão dá para fazer por proporção. Então vamos lá, vamos aprender esse lance da proporção aqui na função afim, que é um grande diferencial aí nas questões, que dá para resolver mais rápido. Dá para resolver por matemática básica. Tem algumas que só por lei de formação mesmo, como essas de esboçar o gráfico, essas que precisam da lei de formação. Mas aqui a gente pode resolver por proporção algumas questões. Então vamos ver aqui, ó. Uma empresa tem sua produção modelada conforme a função afim abaixo. Qual ano em que a empresa produziu 62 mil peças? Então a gente tem aqui, ó, no eixo X a gente tem o ano e no eixo Y a produção. Então, aqui no ano de 2000 produziu 17, no caso 1.000, milhares de peças. Em 2020 produziu 77 mil. E ele quer saber quando produziu 62 mil, qual ano? Então, a gente precisaria da lei de formação para achar esse valor. Só que a gente pode fazer por proporção. Então, a gente vai resolver aqui por proporção com relação às variações. Vou botar aqui, ó. Proporcionalidade com relação às
variações. Esse aqui é um grande macete, uma grande forma aí de resolver as questões de função afim. A gente vai colocar aqui, ó, uma variação aqui, Δx1, está para a variação ali correspondente Δy1, assim como uma variação Δx2 está para outra variação ali Δy2. A gente pode resolver várias questões de vestibular com essa proporção. Vamos olhar no gráfico aqui. Vamos ver aqui, ó, vou pegar um Δx1 aqui. Então a gente vai pegar os intervalos aqui, ó. E esse intervalo aqui. Então a gente vai fazer sempre o maior menos o menor. No caso aqui, x menos 2000. Então a gente tem aqui x menos 2000. Esse aqui é o Δx1. Quem é o Δy1 correspondente? Esse cara aqui. A gente faz o maior menos o menor. 62 menos 17, que dá 45. A gente tem aqui, ó, 45, que é essa variação correspondente aqui, que eu vou chamar de Δy1. Já vamos colocando aqui. Vou botar aqui, ó, x menos 2000 sobre 45. Vamos pegar a outra lá. Quem é o Δx2 aqui, ó? A gente pode pegar outra variação, vou pegar esse aqui. Maior menos o menor. 2020 menos 2000, dá exatamente 20. Então esse aqui é nosso Δx2. Que delta é a variação. Vou pegar outra variação aqui, correspondente, então tem que ser a correspondente, no caso esse 77 menos 17. Que dá aqui 50. É 60. 60? É, assim, isso aí. 60. Que vai ser nosso Δy2. Pronto, vamos jogar tudo aqui agora. Então, olha, o Δx2, 20. Está para Δy2, que é 60. Beleza, agora a gente simplifica tudo que dá aí para facilitar a vida. Ó, 0 aqui com 0 aqui. A gente pode simplificar também. Dividir por 2 aqui vai dar 1 aqui. Dividir por 2 aqui vai dar 3 aqui. A gente pode simplificar tanto na vertical quanto na horizontal, quando é um igual aqui, né? Então dá para simplificar aqui também. Ó, dividir por 3 aqui vai dar 15. Dividir por 3 aqui vai dar 1. E vamos resolver isso aqui. Não pode isso aqui com esse aqui não, porque aqui tem um menos. Vamos lá. X menos 2000 sobre 15 igual a 1 sobre 1, que é 1. Agora eu vou passar o 15 para lá. Multiplicando, vai ficar x menos 2000 igual a 15 vezes 1, que é 15. Portanto, nosso x aqui, ó, vai ser 2000 mais 15, que é 2015. Você vê que está coerente aqui, é 2015. Pronto, então em 2015 ele vai produzir aqui, ó, 62 mil peças. Resolvemos por proporção com relação às variações. Então a gente pode fazer proporção dessa forma aqui. Não pode fazer proporção com relação aos números, não. Se fizer 2000 está para 20, ou 2020 está para 77, assim como x está para 62, está errado, não pode. Só pode fazer isso se a reta sair da origem. Se a reta sair da origem, você pode pegar as proporções com relação aos números.
Mas quando a reta não sai da origem, tem que pegar a proporção com relação às variações, dessa forma aqui. Isso aí. Resolveu desse jeito aí? Sim, resolvi. Eu não me lembrava disso, professor, que não poderia ser em relação aos ângulos, só em relação à variação. É. Porque isso aí é uma proporção, função afim é uma proporção linear. Se fizesse lei de formação ia dar certo também. A proporção é mais rápida. Então a partir de agora eu vou resolver tudo por proporção aqui, que realmente são as questões de vestibular. O Enem, Baiana, eles gostam muito de questão de função afim desse jeito aí. Então, vamos lá, vamos ver essa 7 aqui. É um assunto que costuma cair. Função afim sempre tem uma questão. Lá na Baiana sempre tem algumas questões da UNEB. No Enem também sempre tem uma, duas, três de função afim em qualquer vestibular. Então vamos ver essa do Enem aqui, ó. No Brasil, o tempo necessário para o estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando 9 anos do fundamental, 3 anos do médio e 4 anos da graduação, é de 16 anos. Então aqui, ó, a média do brasileiro aqui no colégio, né? E na graduação é de 16 anos, o tempo de estudo. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme representado na tabela. Considere que o incremento no tempo de estudo, isso aqui é o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050. Então, com essa frase aqui, ele está dizendo que obedece uma função afim. Porque o incremento, né, no x é constante como no y. Então, isso aqui é uma reta. E que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Beleza. Então, ele quer aqui, ó, o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Então, tem muita informação aí, muito número, mas ele quer um valor aqui dessa função afim. Pode até esboçar a função afim aqui para entender bem o gráfico aqui. Vamos fazer um esboço aqui, ó. Ele pode dar em forma de tabela, ele pode dar em forma de gráfico, aqui ele deu em forma de tabela. Então vamos pegar valores aqui, ó. Vamos dizer aqui que o ano de pesquisa aqui é o X, e o tempo de estudo é o Y. Vamos pegar alguns pontos aqui, ó. Vou pegar o 1995. Está para o 5,2. Temos um ponto aqui. Vou pegar outro distante aqui. Vou pegar o 2007. Está para 7. Pronto, os outros intermediários estão aqui. A gente sabe que isso aqui é uma reta. Aqui. Pá, beleza. E ele quer um valor intermediário. Que valor é esse? A gente vai tirar dessa porcentagem aqui. É 70% de 16. Tem que saber porcentagem também. 70% de 16. O de na matemática é multiplicação. Então é 0,7 vezes 16. Estou fazendo essa continha aí. É exatamente 11,2. É igual a 11,2. Ele quer um valor lá na frente. Ele quer saber quando o tempo de estudo for 11,2. Aqui, ó. Quanto vai ser o ano da pesquisa? Ele quer um valor lá em cima. Eu vou até abaixar um pouquinho esse ponto aqui para facilitar aqui a visualização.
Vou botar esse 7 mais para cá aqui. Assim. Ele quer saber aqui, ó, qual o x aqui quando o y for 11,2. Pronto, beleza. Então vamos fazer proporcionalidade com relação às variações. Vou pegar aqui, ó, delta x1 está para delta y1, assim como delta x2 está para delta y2. Show de bola. Beleza. Vamos pegar essas variações aqui no gráfico. Então aqui, ó, a primeira variação aqui, ó, maior menos o menor. 2007 menos 1995. Vai dar 7 mais 5, vai dar exatamente 13. 13 não, 12. 12 ali. A gente tem essa variação aqui que é 12. Está para uma variação correspondente aqui. 7 menos 5,2. Que dá aqui 1,8. Já temos a primeira variação aqui. Eu vou pegar e colocar aqui, ó, 12. Está para 1,8. Assim como delta x2. Vou pegar aqui, ó. Esta variação aqui é o maior menos o menor, ou seja, x menos 2007. Está para a variação correspondente aqui, que é 11,2 menos 7, que dá 4,2. Beleza. Vamos substituir aqui. Delta x2, então ali, ó, x menos 2007 sobre 4,2. Vamos simplificar o que der aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem 12, 18, pode dividir por 6 aqui, ó. Por 6 aqui vai dar 2. Por 6 aqui dá 0,3. Dá para fazer mais coisa? Dá. Vamos lá, aí tem que simplificar com atenção aí. Vou colocar ali, ó, 4,2 dividido por 3. Esse cara aqui, ó, 4,2 dividido por 3 vai dar 1,4. Aqui a gente pode simplificar na horizontal. 0,3 dividido por 3 vai dar 0,1. Aí aqui a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar 0,1, que multiplica no parênteses ali, x menos 2007. Isso aqui está no parênteses. Um número só. Que igual a 2 vezes 1,4. Vamos lá. Joga aqui para cima. Para evitar de fazer distributiva, eu vou passar o 0,1 dividindo para a direita. Então, tem que se ligar nessas artimanhas matemáticas aqui, para evitar distributiva, que é um caminho mais longo, vou passar para cá dividindo, que é melhor. Então, vai ficar aqui, ó, x menos 2007 igual a 2 vezes 1,4 dividido por 0,1. Vai ficar x menos 2007 é igual, isso aqui, ó, 2 vezes 1,4 dá 2,8 dividido por 0,1. Então, x menos 2007 vai ser igual, vou colocar minha bolinha aqui, ó, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, cálculos mentais aí. Então, isso aqui é 28. Então, x vai ser igual a
2007 mais 28. Portanto, x vai ser igual a essa continha aí, que dá exatamente 2035. 2035. Está aqui na letra D de dado. Beleza, uma questão boa aí do Enem, ó. Ele deu um texto aqui, deu uma tabela, e com essa tabela aqui, que é uma função afim, no final das contas, eu esbocei o gráfico, poderia também não esboçar, pegar as variações a partir da tabela, mas esboçando o gráfico fica mais claro. A gente pega aqui a proporcionalidade com, variação, com relação às variações correspondentes. Faz a continha e acha. Outra opção seria fazer lei de formação, só que aqui ia dar números muito complicados de fazer conta aqui, mas dá para achar uma lei de formação. Pega 2 pontos, substitui lá na lei de formação, acha o A e acha o B, acha a lei de formação e vê o que ele quer. Mas por proporcionalidade é mais fácil. É isso aí. E aí, fez por proporcionalidade isso aí? Sim, eu fiz também. Eu percebi que a variação de ano era igual. Varia em 4 anos e no tempo de estudos também. 0,6. O tempo de estudo aumenta em 0,6. Só que aí eu tive um pouco de dificuldade porque eu não estava colocando a variação. Mas não está dando certo. Aí depois que eu vi que eu fiz direito, aí eu achei o resultado. Sempre com variação. Muito aluno pega os números brutos, aí tá errado. Só se partir da origem. Se partir da origem, pode pegar o número bruto. Mas quando não parte, tem que pegar a variação. Isso aí, muito bem. Temos essa da baiana aí agora, ó. Quer que eu dê um tempinho para vocês fazerem aí? Pra você fazer? Beleza. Então, vai lá. Dá 5 minutinhos aí. Nossa, terminei. Letra E. Isso aí. Foi rapidinho aí, né? Foi. Vocês- Foi fácil. Eu fiquei nervosa por ser da Baiana, né? Tem as funções específicas e também você coloca. É mais fácil, é mais difícil, mas deu certo.
Fez por proporção também, né? Também. Isso. Então, vamos lá. Você esboçou o gráfico aí? Fez direto? Sim. Não, isso você já. Vamos lá. A frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto e considera-se normal para um adulto em repouso uma variação entre 60 e 100 batimentos por minuto, BPM. Contudo, seu valor pode variar. Então, está falando da variação do BPM aqui. Considere que, em decorrência da prática de determinado exercício aeróbico, a frequência cardíaca ideal aos 20 anos de idade seja igual a 150 BPM e que, a partir dessa idade, seu valor decresça segundo uma função do primeiro grau, de tal modo que a cada 20 anos acrescidos na idade, a frequência cardíaca será reduzida em 15 BPM. Com base nessas informações, pode estimar que aos 36 anos de idade, a frequência cardíaca ideal é... Beleza, então ele falou aí que a frequência cardíaca varia com a idade, conforme uma função do primeiro grau. Então, a gente tem certeza que é uma questão de função afim. Ele poderia falar conforme a função exponencial, aí seria outro assunto. Conforme a função logarítmica, outro assunto. Mas ele falou aqui que é a função do primeiro grau. Na questão anterior ele falou que o incremento no x e no y é constante. Então a gente vê que é uma função afim. Beleza. Então a gente observa dos dados também. Ó, se aqui aumenta constante sempre, né? Aqui aumenta pelo valor constante sempre. Mas beleza, então vamos esboçar esse gráfico aqui. Então, a gente tem aqui o eixo X. Vou botar ali a idade. Vou botar aqui anos. E aqui em Y, o BPM. Batidas por minuto. Então vamos lá. Ele fala aqui ó, que aos 20 anos de idade, a frequência cardíaca é de 50. Aqui, ó, 20 anos. 150. Vou botar lá em cima porque vai ser uma função decrescente. Aí ele fala aqui, ó, de tal modo que a cada 20 anos acrescidos na idade, então vou acrescentar aqui 20, vai para o 40. A frequência cardíaca será reduzida em, ó, a preposição, em 15. Então, é 150 menos 15, que é 135. Muito cuidado nessas preposições. Tem aluno que bota 15 aqui, tá errado. É em 15, é menos 15. Bom, então, aqui 40 anos de idade, está 135. Beleza, dois pontos definem uma reta. Então, vou desenhar aqui, ó, uma função decrescente. Muito bem. E ele quer ali um ponto intermediário. Ele quer saber aqui, aos 36 anos, qual é o BPM. Então, aqui, ó, 36. Qual será o valor em Y aqui? Pronto, proporcionalidade com relação às variações. Vou pegar aqui a delta x1, está para um delta x2, assim como delta, aqui, delta y1 está para o delta y1, assim como delta x2 está para um delta x2. Aí, vamos lá, vamos botar aqui, ó. Isso. Y2. Então, vou pegar aqui as variações aqui. Então, vou pegar esse aqui, 36 menos 20, que é 16. Correspondente é esse aqui, que é 150 menos Y. Já vou colocar aqui 16
150 menos y. E aqui eu vou pegar delta x2. Então, vou pegar essa inteira aqui. Assim. 40 menos 20, que é 20. Pega essa inteira aqui também. Aqui 150 menos 135, que é 15. Vou colocar aqui. 20, 15. Bom, vai dar para simplificar legal aqui, ó. Então aqui eu dividir por 5 aqui vai dar 4. Dividir por 5 aqui vai dar 3. Sempre simplifica. Aqui, ó, por 4 vai dar 4. Aqui por 4 vai dar 1. A gente faz a multiplicação cruzada, também chamada de propriedade fundamental das proporções. E vamos lá. 150 menos y, vezes 1, que é o próprio 150 menos y, igual a 4 vezes 3. Então, 150 menos y, igual a 12. Vou jogar para cá assim. Menos y, que é igual a 12, menos 150. Menos y aqui vai ser igual a menos 138. Multiplica tudo por menos 1. 138. Então, aqui com 36 anos de idade, a média do BPM da pessoa vai ser 138, que está aqui na letra E de elefante. Muito bem, questãozinha boa aí. Então, você faz com proporcionalidade com relação às variações. Muita questão segue essa receita de bolo aí. E aí, acertou aí? Isso. E essa aí da Wesley você fez? Fiz também. Foi um pouquinho complexo, né? Transformar minuto e hora, combinar entre os dois, mas deu certo. Se a gente tiver cada vez direitinho, Isso aí. Então, vamos ler aqui, ó. A temperatura de um indivíduo que às 15 horas e 20 minutos estava em 36,5 graus, chegou a 37,4 graus às 16 horas e 5 minutos. Supondo-se que ela esteja aumentando conforme a função do primeiro grau, é correto estimar que ela deve atingir 41 graus Celsius às... Vamos lá. Vamos montar o gráfico para facilitar a visualização. Se quiser também, só pode pegar os dados ali e mandar bravo e já foi, né? Eu gosto de botar aqui para visualizar. Então aqui, ó, no Y, vou colocar aqui temperatura. Em graus Celsius. Eu costumo deixar o eixo X sempre para o tempo. Mas tem esse lance do tempo aqui. Vou colocar aqui em hora. Em hora. Beleza. Vamos lá. Ele falou que é 15 horas e 20 minutos. Aí vamos modificar um pouquinho aqui para resolver essa questão. Vamos lá. 15 horas mais 20 minutos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 20 e dividir por 60. Para transformar isso aí em um número decimal. Tá tudo em hora aqui, ó. Então eu vou dividir por 60. Para a gente transformar de minuto para hora, a gente divide por 60. Então aqui vai ficar 15 horas mais um terço da hora. Então vai ficar 15 mais um terço. Aqui é o denominador 3. Então vai ficar 45 mais 1. Vai ficar 46
6 sobre 3 da hora. A gente pode usar esse tempo aqui. Uma coisa aqui. A gente pode usar esse tempo aí. Assim. A gente vai trabalhar com fração. Vou botar aqui, ó. Você fez com fração assim? Não, eu deixei em hora por minuto mesmo. Aí depois a variação dava tipo. Dava enfim, eu sabia aquela continha de você subtrair hora por minuto, aí você tira uma hora, bota 60 minutos do lado. Sei. Pode ser também. Aqui eu vou colocar em fração. Então eu transformei em fração. A gente pega a parte do minuto, divide por 60, adiciona com a hora aqui para ficar em fração. Por que eu não deixei em número decimal? Porque dá uma dízima, então eu vou deixar em fração mesmo. Então, 46 sobre 3 da hora. Aí isso aqui equivale a 36,5 graus. Então nesse tempo aqui, ela estava com 36,5 graus. Vou ver o outro tempo ali, ó, que é 16 horas e 5 minutos. Então, 16 horas mais 5 sobre 60 da hora. Então, peguei o minuto, dividi por 60 para transformar em hora para depois somar com 16. Então, aqui, ó, 5 por 60 dá 1 sobre 12. Então, fica aqui, ó, mais 1 sobre 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá 192. Mais 1. Então vai ficar 193 sobre 12 da hora. Professora, eu olhei aqui, na verdade, é porque eu tinha feito a variação direta, não gostei do gráfico. Então, daí, como a variação tem minutos, só depois, quando eu calcular a hora final, que aí eu tive que fazer isso. Sim. Então, vamos lá, vou botar aqui, ó, 193 sobre 12. Nesse momento aqui ela está com 37,4. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Ele quer um dado no futuro ali. Então vamos lá, sobre 12 aqui. Aqui. Aí nesse momento aqui está com 37,4. Ele quer saber, quando estiver aqui com 41 graus, qual vai ser o valor de x aqui. Bom, beleza, vamos lá. Funçãozinha aqui, botar reta. E vamos pegar a boa e velha proporcionalidade com relação às variações. Delta x1 está para delta y1, assim como delta x2 está para delta y2. Vou dar uma subtração de fração aqui, ó. Vou fazer o maior menos o menor. Vou fazer isso aqui. 93 sobre 12, 46 sobre 3, esse aqui é 12, então aqui vai dar 193 menos 46 vezes 4, que dá 184. Então, vou fazer essa subtração aí, vai dar 9 sobre 12, divide por 3 ali, vai dar 3 quartos. 3 quartos da hora. Essa variação aqui é 3 quartos da hora. E a variação correspondente em y é isso aí, que é 37,4 menos 36,5, que é 0,9.
pegar outra variação ali. Então, a gente vai pegar... agora tem que pegar a variação que envolva x. Pode pegar essa aqui, pode pegar essa maior também. Vou pegar essa aqui. Vai ser x menos 9,3 sobre 12. A variação correspondente vai ser essa aqui. 41 menos 37,4. Dá 3,6. Vamos lá jogar tudo ali na fórmula. Aqui, ó. x1, que é 3 quartos. Está para delta y, que é 0,9. Assim como isso aqui. X menos 1,93 sobre 12. Está para 3,6. Dá para simplificar. Vamos lá. Vamos dividir por 9 aqui, vai dar 0,3. Ou 0,1. Dividir por 9 aqui, vai dar 0,4. Vamos que vamos. Deixa eu botar aqui, ó, 3 quartos dividido por 0,1, né? Vamos multiplicar cruzado, na verdade. Vamos multiplicar cruzado. Então, vamos lá, vai ficar 3 quartos vezes 0,4 igual a 0,1, que multiplica x menos 193 sobre 12. Então, em vez de fazer distributivo, eu vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar 3 quartos vezes 0,4 dividido por 0,1 igual a x menos 193 sobre 12. Vamos lá. Vou jogar para cá. Então, ó, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, ó, esse 0,1 dividido por 0,4 dividido por 0,1 é 4. Isso aqui é 4. Já dá para simplificar com esse 4 aqui de baixo. Ó. Corta esse 4 com esse 4. Fica tudo 3 ali. Vai ficar 3 é igual a x menos 193 sobre 12. Então, x vai ficar igual a 3 mais 193 sobre 12. X vai ser igual aqui, ó, mesmo ser 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui vai dar 36 mais 193. Então, ali, ó, 193 mais 36 dá 229. Sobre 12. A gente tem esse aí, tem esse x aí. Isso aqui está em hora. Em hora. A gente tem que transformar isso aqui para minuto. Vamos lá. Nosso x aqui, ó, fazendo essa divisão aqui, 229 dividido por 12, vai dar 19,08333, dízimo periódico. Então, esse x aqui é igual a 19 horas mais 0,8333 da hora. Então, a gente vai pegar aquele 0,8333 ali e multiplicar isso aqui por 60. Porque veja, ó, de minuto para hora a gente dividiu por 60. De hora para minuto a gente vai multiplicar por 60.
nosso querido x aqui, ó, vai ser 19 horas mais, então, pode aproximar, 0,8333 vezes 60, dá 4,9998, que é aproximadamente 5. Aproximadamente 19 horas e 5 minutos. Está aqui na letra A de aprovado. Pronto, questãozinha boa, mesma coisa. Proporcionalidade com relação às variações. O que pega um pouquinho aqui é o lance da hora. Então transforma em fração e depois volta para transformar em hora e minuto aqui. Deu para entender aí? Acertou essa? Bem. Um grande lance de vestibular é trabalhar com fração, assim, quando envolve hora. Você cai muito na baiana. Pronto, vamos ver essa última aqui de função, que é o seguinte. Agora eu botei aí um cruzamento de funções, que é um tópico aí de função afim que também cai nos vestibulares. Então, sempre que a gente tem cruzamento de funções, a gente quer o ponto de interseção, o ponto de cruzamento, a gente vai igualar as leis de formação. Na física também é assim, lá quando a gente está vendo cinemática e aparece alguma função de movimento, a gente quer o ponto de interseção, o tempo de encontro entre móveis, a gente iguala as fórmulas, iguala as leis de formação. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litro da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Determina o tempo x0 em horas indicado no gráfico, que é o ponto de interseção aqui. A gente tem um reservatório A, uma função afim do reservatório A, e uma função afim do reservatório B, ele que é o ponto de encontro. Então a gente tem que achar a lei de formação de cada um dos gráficos. A gente tem aqui, ó, y igual a x mais b. Então, vamos pegar aqui, ó, o reservatório A primeiro. Então, palavra-chave aqui desse assunto, taxa de variação. Ele falou, ó, ele perde água a uma taxa constante de 10 litros por, a outra palavra-chave, por hora. Então, isso aqui é o A, é o coeficiente angular. Perceba que a reta é decrescente, e ele falou, perde. Então, o A é negativo. Então, a gente tem aqui o A é menos 10, o quê? Litros por hora. Então, achou a taxa de variação. É sempre um valor que varia. Litros por hora aqui no caso. Então, em forma de texto, ele deu o coeficiente angular. E o B, muito fácil, é onde corta o eixo Y, que é o 720 ali. Pronto. Então, a gente tem aqui a lei de formação do reservatório A, que é menos 10 x mais 720. Muito bem. Aí vamos para o B agora. Reservatório B, função crescente. Ele fala, ó, ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então ele deu aqui o coeficiente angular. Positivo, né, reta crescente, ele fala que ganha é 12. 12 litros por hora. Beleza. E o B é onde a função corta o eixo Y, que é 60. Pronto, vamos obter aqui a lei de formação. Y igual a 12 x mais 60. Então, a gente tem aqui ó, o YB e o YA. Pronto, tem a lei de formação das duas funções. E ele quer o ponto de encontro. Então, a gente vai igualar as funções. Sempre que a gente quer um ponto de encontro, a gente iguala as funções. YA a YB. Vamos achar o x. Então, aqui a gente vai escrever
menos 10x mais 720 é igual a 12x mais 60. Tudo que é letra para o lado esquerdo. Então, menos 10x menos 12x igual a 60 menos 720. Então, aqui vai ficar menos 22x igual, aqui vai ficar 660 negativo. Então, x vai ser igual a menos 660 dividido por menos 22. Portanto, nosso x vai ser igual, menos com menos mais. Aqui, ó, é o triplo desse valor aqui, ó. Então, isso aqui vai dar exatamente 30. É o triplo com um zero, né? Então, vai dar exatamente 30. Então, 30 ali é nosso ponto de encontro. Ou seja, o x ali vai ser 30. Beleza, que está aqui na letra A de aprovado. Muito bem, então duas retas se encontrando no ponto de encontro. Ali a gente iguala as funções. E aí, acertou essa aí? Sim, acertei. Essa é bem fácil. Isso é bem comum de cair, tanto em matemática quanto em física. Pronto, beleza. Então, vou finalizar a gravação aqui e a gente se vê na próxima aula.